Curvamos as nossas cabeças e oramos ao Senhor agradecendo por essa oportunidade. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Criador dos céus e da terra, queremos lhe render graças e louvores, queremos te agradecer, Senhor amado, por essa rica e gloriosa oportunidade, por esse privilégio, Senhor amado, de estar aqui, Senhor Deus, no culto do ensinamento, o culto do pão, aonde viemos aprender um pouco mais da Tua palavra, viemos em primeiro lugar cultuar ao Senhor, porque sim, Pai, ao Senhor tributamos a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração. Que nessa noite o Senhor possa receber o nosso culto, Senhor amado, em unidade, em união. Recebe, Senhor Deus, a cada adoração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar nesse instante. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Quero convidar aqui para estar adorando o nome do Senhor com o hino da harpa cristã, a nossa irmã Nete, glória a Deus. Depois, a irmã Gislaine também adora o nome do Senhor Jesus nessa noite, aleluia. Irmã Nete, dá a oportunidade. Vai ficar bom, vai consertar a cor. Consertou. Eita, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, te dá sabedoria. Aleluia. Bora me ajudar muito. Glória a Deus, glória a Deus. É o número 5. Desce fogo santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, a ti, sim, Senhor, como rocha verdadeira, em oração de amor, eu tudo a Deus consagro. Em Cristo vive altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar, sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou, eu quero a tua graça, pois a ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar, Espírito divino, do Pai a provisão, serena alma pede a ti a santa unção. Glória a Deus. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Agradeço minha oportunidade, peço perdão por ter Glória a Deus, aleluia. eu só sei adorar ele. Graças a Deus. Aleluia. 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 Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino número 422. 422. 422.
Aleluia. Ontem, enquanto a irmã Margarete estava trazendo a palavra aqui para o ciclo de oração, ela falou que fica imaginando como vai ser, né? E esse louvor ele me lembra muito. Muitas das vezes a gente fica pensando como vai ser. 4, 2, 2. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal estuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Glória a Deus, Senhor. Eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, em Deus não hão de passar. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus. Quero convidar o diácono Fábio para estar fazendo a leitura da palavra juntamente com a igreja. glória a Deus, aleluia.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu convido todos os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus, a gente tem a galeria dos heróis da fé, logo após o livro de Filemon, que é gigante, uma folha só. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Todos encontraram, meus irmãos? Amém? E está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, meus irmãos? Bendito Deus eterno Pai, queremos te dar graças, Senhor, porque hoje é o culto do pão, o culto do ensino, e a tua palavra diz que este livro, com essas palavras sagradas, é vivo e eficaz, meu Senhor, é penetrante, mais penetrante que espada alguma que jamais se viu, com dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, Senhor, das juntas e medulas, e com isso é possível que tudo aquilo que a gente pensava que era verdade sobre nós seja descortinado pela verdade do teu livro santo, meu Pai, e de repente nós nos enxergamos como pecadores e dependentes da tua graça, Senhor, servos de Jesus Cristo Altíssimo, para que nós possamos andar com um coração novo, buscar a santidade, meu Senhor, e sermos mais parecidos com o teu Filho amado Jesus. Que não nos falte, meu Pai, o discernimento para buscar as palavras do teu livro sagrado, Senhor, e que o Senhor derrama o teu Espírito aqui, faz maravilhas neste lugar, abençoa cada um dos irmãos, estende a tua mão até a casa de cada um deles, e que tudo, meu Pai, aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Te agradecemos, amém e amém. Deus, meus irmãos, vamos continuar nessa noite adorando e bendizendo o nome do Senhor, render graças e louvores ao nome dele, agora através das nossas contribuições. Quero convidar aqui para estar adorando o nome do Senhor, a nossa irmã Margarete, enquanto nós vamos estar contribuindo para o mantimento da casa do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida dos teus servos que com amor, com alegria irão contribuir, Senhor, para a manutenção, mantimento da tua obra. Repreende o migrador, o devorador, e que haja abundância, Senhor, no nosso celeiro. A tua palavra diz, Senhor amado, em Malaquias 3:10, Senhor, que depois disso, de nós colocarmos, Senhor amado, no altar, nós poderíamos fazer prova do Senhor. E aqui estamos, meu Deus, para render graças e louvores ao teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu quero convidar aqui a nossa irmã Edileia. Ela tem um testemunho para contar nessa noite. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Meu testemunho é de como o Senhor é fiel quando nós somos fiéis. Glória a Deus. Aleluia. E ontem, aliás, anteontem, eu recebi o pagamento e eu falando para o Senhor, mesmo recebendo, tem tantas coisas para fazer, mas vamos, né? E chegando lá, eu fiz todo o procedimento que eu tenho que fazer, eu tiro de uma conta, é salário, ponho em outra conta para poder fazer os pagamentos. E na hora que eu fui fazer isso, eu fui para depositar, o caixa devolveu para fazer aqueles procedimentos, né? E aí, quando eu coloquei lá na máquina, o dinheiro começou a contar e a máquina travou um dia. E eu tinha conta para pagar, eu tinha prazo vencendo.
E eu falei, não, mas eu não vou me desesperar. Porque se aconteceu isso é porque o Senhor tem um plano. Amém. E aí o rapaz veio, me acalmou, disse, não te preocupa, porque já saiu o recibo, está tudo ok. E aí eu fui para casa. Mas vocês sabem que nem sempre o homem é igual à mulher, né? Meu marido entrou em desespero, preocupado. E aí no outro dia eu fui no banco e nada. E aí eu cheguei, passei a tarde toda me reclamando no banco, procurando saber. E quando chegou a noite foi que eu consegui falar com alguém do banco. E aí eu cheguei aqui e eu digo, meus irmãos, não caio na tentação do desespero. E eu estava desesperada, porque eu estava sentindo, eu não sei explicar para vocês, meus irmãos, mas eu estava sentindo quando o inimigo das nossas almas está em volta da gente e está rindo da gente por causa do desespero, e ele dizendo, ela vai pecar, ela vai desobedecer. Eu sabia que eu não podia desobedecer. E aí, quando foi hoje de manhã, eu olhei, peguei o extrato e não tinha nada, nada. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu fiz um voto contigo. Aleluia. Eu fiz um voto contigo que a partir do momento que eu começasse a dizimar, eu não ia tirar de ti um centavo sequer. Aleluia. Mas como é que eu vou entregar as tuas premissas se não está completo? E aí eu falei, mas eu vou fazer isso mesmo. O Senhor sabe que vai faltar, mas eu vou fazer, eu vou honrar. E aí eu peguei e fiz a transferência, fiz o procedimento novamente, deu tudo certo. Deu no meu coração, puxo o extrato. Quando eu puxei o extrato, meus irmãos, eu não sei explicar, eu estava com o extrato na mão. O dinheiro todinho voltou. E eu consegui dar no último 7 dias. 7 dias a minha irmã testemunha. E o dinheiro voltou todinho. E eu consegui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, mesmo que a dificuldade venha, não deixem de cumprir com a obrigação de vocês. A nossa obrigação está lá, meu Deus. E ela não está lá por acaso, porque o Senhor socorre quando nós somos fiéis. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Maravilha, Jesus! Ficamos em pé, meus irmãos, nessa noite, aleluia. Que testemunho lindo, edificante que nós ouvimos quando nós nos tornamos fiéis ao Senhor em tudo. Nossa vida, o Senhor lhe retribui. Todas as bênçãos que caem sobre as nossas vidas. Deus é extraordinário e maravilhoso. Senhor Deus e Pai, juntamente com a tua igreja, aleluia, eu quero apresentar a vida do teu ungido, do teu servo, o pastor da igreja, pastor Elvis Sabino. Que nessa noite o Senhor possa usá-lo em mais uma vez, poderosamente, através da tua poderosa palavra. Senhor, já foi dito aqui, Senhor, através da leitura da tua palavra, que a tua palavra, Senhor, vai atravessando, aleluia, na divisão da alma, das juntas e medula. Ela discerne pensamento dos corações, meu Deus. Usa, Senhor amado, pastor da igreja. Estamos aqui como ovelhas e não como bodes, meu Pai. Ovelha, ouve, Senhor amado, a voz do seu pastor. E aqui estamos, Senhor amado, para ouvir, Senhor, mais uma mensagem. Seja ela para exortar, seja ela, Senhor amada, lava Xandaraia, consolar e edificar. Estamos aqui, Senhor amado, para ouvir a tua palavra e guardar em nossos corações, para nós não pecarmos contra o Senhor, pois o Senhor conhece, Senhor Deus, tudo e todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre com o Senhor, diga glória a Deus. Maravilha. Quem veio para adorar Jesus nesta noite? Oh, glória a Deus. Novo Testamento.
Aleluia, Deus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Aleluia. Capítulo de número 5. João, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Versículo 1. A cura de um paralítico de Betesda. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Criador eterno. Aleluia. João, Novo Testamento, é o quarto livro do Novo Testamento. Capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. A cura de um paralítico de Betesda. Aleluia. Glória. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia, Jesus. Está escrito: depois disso, houve uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Diga amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É sabido que essa festa, ela até hoje pelos judeus ela é considerada a festa da independência. É a festa da independência do povo judeu, mas não pela saída do Egito, e tampouco também pelo retorno do cativeiro babilônico, mas sim por um feito que de nós cristãos não é muito falado, não é muito conhecido e nem muito comentado, que foi na época da revolta dos Macabeus, em que Israel era serviçal, a Síria e alguns outros povos misturados, e os Macabeus, liderando uma revolta, guerrearam contra os seus opressores, isso seus aproximados 200 anos antes de Cristo, e eles venceram o inimigo e tornaram-se novamente um povo independente na terra da promessa. Aleluia. E isso ficou considerado como o dia da independência do povo judeu. E a festa aqui em apreço nesse texto se trata desta tal festa, da libertação do povo por mão dos Macabeus. Daí os católicos apostólicos romanos têm 2 livros que traz o tema desse clã, os Macabeus. Existiram, eram judeus, porém os escritos ali são considerados espúrios, porque fala de algumas coisas que conflitam com a Bíblia, a palavra do Senhor. Tem algumas crendices, alguns credos daquele clã que bate contra, entendeu? A lei de Moisés e também a tradição dos anciãos da época. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então Jesus, está escrito que nessa festa ele vai a Jerusalém como um judeu, ele vai celebrar, ele vai comemorar,
Jesus é humano, Jesus é homem, e ele gostava de festa assim como os seus irmãos compatriotas, e assim como nós também gostamos de festa, aniversário, final de ano, Natal, Páscoa, e algumas outras celebrações. Nós gostamos de festa. Jesus não foi diferente de nós, aleluia. Ele foi a Jerusalém para celebrar a festa da independência dele e de seu povo, no quesito que eu já expliquei aqui esta noite. Aleluia. Está escrito que ele resolve ir pela porta das ovelhas. Ali passavam as ovelhas naqueles dias festivos. Aquelas ovelhas seriam abatidas, seriam sacrificadas para cobrir o pecado do homem. Aleluia. Só cobria, não aniquilava, não apagava, não extinguia. Cobria, é como um lençol, é como um cobertor que joga em cima de alguma coisa e o cobre. Mas quem está vendo aquele cobertor e sabe do que se trata, sabe que ali embaixo tem alguma coisa. João o Batista, que não é esse mesmo João aqui que escreveu o livro. João Batista, ele anunciava o Cordeiro, ele anunciava o que viria em nome do Senhor, o Deus dos exércitos. E João pregava dizendo: esse vem e esse vai perdoar os pecados, esse vai tirar os pecados, não vai cobrir, o sangue dele vai tirar, vai lavar, para a glória do nome do eterno Deus Todo-Poderoso. Jesus passou por essa porta, lá próximo, observou a quantidade de inúmeras ovelhas que eram levadas naquela ocasião, para mais tarde já serem abatidas pelos sacerdotes. Aleluia. Se ali de alguma forma ele estava contemplando o que iria acontecer com ele alguns meses mais tarde no futuro. O Cordeiro de Deus seria imolado, sacrificado, abatido. Seu sangue seria derramado para remissão de pecados, não para cobrir, mas para limpar. Porque João pregava, ele vai limpar. Ele tem na mão a pá, ele vai limpar todo o pecado. Levante a mão e diga graças a Deus. E Jesus foi ao tanque de Betesda. Casa desta misericórdia, casa de misericórdia, Betesda, tanque da misericórdia, tanque da graça. Em outras palavras também, o tanque da compaixão, aonde esse tanque para os nobres ricos saírem das suas casas e irem a esses tanques se banhar, se lavar, purificar, refrescar também em dias quentes de Jerusalém. E era tradição isso entre os judeus, tradição entre os gregos, romanos. E com o passar do tempo, pelo texto que João escreve aqui, entendemos que esse tanque ele começou a parar de ser frequentado por pessoas ricas, pessoas nobres, e de repente começaram a levar pessoas problemáticas para aquele tanque. Quem sabe chega ali pela primeira vez um cego, chega logo depois um coxo, chega logo depois um paralítico, e vai juntando pessoas desse tipo em volta do tanque de Betesda, porque está escrito aqui no texto, aleluia, ainda que muitos teólogos nesses últimos anos, nessas últimas décadas, já começaram a pregar dizendo que a Bíblia está mentindo, que João está mentindo quando disse que ali descia um anjo. Eles falam que não é isso. Muitos livros já estão publicados e escritos, até enciclopédias tratando desse assunto. Ou seja, eu, na minha simples e leiga pessoa de entendimento, eu entendo isso, é que esses homens estão dizendo, a Bíblia mente, o texto é mentiroso, não tinha anjo descendo ali coisa nenhuma. Mas nós entendemos aqui, o texto é bem claro, aleluia. Versículo de número 4: porquanto um anjo descia ali em certo tempo ao tanque e agitava água. E ele detalha dizendo: e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Notas, não era da enfermidade A ou só da enfermidade B. O texto em apreço nos mostra dizendo que depois que o anjo descia dos altos céus, aquelas águas movimentada era o primeiro que ali dentro se atirava, independente do seu mal, da sua enfermidade, ele era curado para a glória e também para o louvor do nome de Deus. Então é meu e teu dever destacar
qualquer ensinamento, aleluia, que venha contra a originalidade que temos, que é a palavra do Senhor. Está escrito que o anjo descia. Quem é o mortal para dizer que a Bíblia está errada? Quem é o mortal para dizer, aleluia, que o que foi escrito há 2000 anos atrás, por alguém que andou com Jesus, que dormiu perto de Jesus, que viajou com Jesus, que ouviu as pregações de Jesus, que viu Jesus Cristo pregado na cruz lá no Calvário, que viu o corpo de Jesus ser tirado e levado para dentro de um sepulcro. Quem é o homem para dizer que João, o que viu Jesus ressuscitado e que também viu Jesus sentado no trono à direita do Pai, aleluia, quem é o mortal para dizer que ele mentiu? Eu acredito no texto. Quem mais aí acredita? Era um anjo. Está escrito que era um anjo. Óleo do sangue dá na canela. Vou continuar dizendo. A Bíblia diz um anjo. Um anjo. O texto afirma um anjo. É o mensageiro. O texto original diz ângelos, espírito ministrador, anjo do Senhor. Ele descia no tanque e movia as águas. E quem descia em primeiro lugar era curado de qualquer mal. Não tinha restrição. Qualquer tipo de enfermidade. O texto diz que descia ali cegos. A palavra original para cegos é tufos. Significa o quê? Alguém que é incapaz de enxergar. Tufos, cego, definitivamente é incapaz de enxergar. O texto também afirma dizendo que descia ali paralíticos, que é o que? Quiseros. Desta palavra surge para nós a palavra zero. O texto, quando fala paralíticos, quiseros, ele está dizendo que a pessoa paralítica era considerada por seus parentes, familiares e por seus compatriotas como zero à esquerda. Paralítico, zero à esquerda, quiseros. Não deixe alguém dizer que você é um zero à esquerda. Você pode até ser um zero, mas à direita, porque o 1 junto com o 0 é 10. 10 junto com mais um 0 é 100. 100 junto com mais um 0 é 1000. Aleluia. Você não é um zero à esquerda, porque Jesus Cristo te fez alguém importante, pedra preciosa, noiva honrada, eleita e abençoada para a glória e louvor do nome de Deus. Quem concorda, levante a mão lá na boca e diga glória a Deus. O texto também diz que tinha coxos. A palavra coxos original é colosso, que significa originalmente mutilados. Ó, coxo, colosso, mutilado. Alguém que perdeu um dedo, a mão, um pé, uma orelha, em um eventual acidente de trabalho, ou numa caminhada, um objeto, veio, acertou um olho foi mutilado, perdeu uma orelha, alguma parte do corpo foi rasgada, cortada em um momento de um acidente ou em uma briga. O judeu gosta de briga até hoje, são briguentos, e não era diferente na época de Jesus, aleluia. Então tinha gente ali incapaz de enxergar, cegos, tubos, tinha paralíticos, quiseros, zero à esquerda, alguém jogado pela sociedade, esnobado, tirado do meio, e tinha também coxos, que é o que? Colos, mutilados. Então as enfermidades ali vai além do que o texto no português nos descreve, aleluia. E Jesus foi naquele lugar onde ninguém mais queria ir. Jesus, um nobre, porque desde as suas vestimentas até todas as suas atitudes mostrava que ele era nobre, era um homem de sangue real, era da linhagem do grande monarca Davi, tanto por parte de pai, aleluia, como por parte dos seus avós. Era um nobre. Suas vestimentas está escrita que era vestes de nobre. Suas sandálias alpacas eram de nobres, aleluia. E quando nenhum nobre queria ir até o tanque de Betesda, os nobres do céu e da terra disse: eu vou lá, já passei perto da porta das ovelhas, agora eu vou até o tanque, aonde estão os esnobados. Quando Jesus está passando por ali, glória a Deus, ele vai caminhando para lá, para cá.
daqui, de lá, e de repente o texto diz que, versículo 6, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: quer explicação? Ou seja, Jesus viu aquele homem. A palavra vendo original é haral. Haral quer dizer o que? Jesus haral. E Jesus haral este deitado. Ele está dizendo o que? Jesus notou, Jesus percebeu. Ele ia passando e de repente ele nota aquele homem deitado. Aquele homem era um doente, ele estava enfermo e estava deitado. Dá-se a entender que no meio de todos aqueles mutilados, daqueles cegos, daqueles homens ali paralíticos, tinha aquele doente, aquele enfermo, prostrado, deitado em cima de uma esteira, em cima de uma cama. E Jesus notou ele, Jesus percebeu ele. Haral. Sabe o que significa notar, perceber? É como um especialista. Por exemplo, entra aqui um especialista e ele começa a observar todos os objetos aqui dentro. Ele olha o forro, as luminárias, sistema de som, climatizadores, ele vê o púlpito, ele examina, ele observa que tipo de som se produz aqui, se mono, se estéreo. Ele examina as poltronas e quando ele sai daqui, ele percebeu coisas. Ele notou a ponto dele saber qual é a idade deste prédio, quanto tempo já faz que esse prédio está aqui erigido, quanto tempo que essas cadeiras têm, essas poltronas têm de uso. Ele nota, ele percebe que tipo de som nós usamos aqui, aleluia. E quando ele sai, ele também percebe que o púlpito é feito de um vidro de cor escura, e pelos desgastes, em ele observar, notar, ele sabe a idade aproximada desse púlpito. É por isso que o texto diz que Jesus notou e percebeu, haral, que aquele homem deitado estava ali há exatamente 38 anos. O homem não falou para Jesus, mas Jesus, haral, vendo, percebendo, notando, Jesus logo concluiu: esse homem está aqui, tem 38 anos, prostrado em cima dessa esteira, desta cama, ele está doente. E Jesus sabia muito bem o estado espiritual daquele homem, porque o texto nos escreve dizendo que logo após Jesus ver, notar, perceber, Jesus vê ele estando deitado. Deitado é katanakanai, que quer dizer, aleluia, que aquele homem não estava deitado somente fisicamente, carnalmente. Jesus percebeu, notou o estado espiritual daquele homem. Ele já tinha se rendido aqui dentro, 38 anos, aleluia. Aquele homem já dizia: para mim não tem jeito, porque Jesus olha para ele e diz: quer picação? Ele olha para Jesus e abre o coração. Mas Jesus já tinha notado, Jesus já tinha percebido, Jesus já sabia o estado interno da alma daquele homem, aleluia. Insatisfeito, desgostoso, moribundo espiritual, vida carnal abatida, espiritual também. Jesus olha para ele e diz: quer picação? Quer ser curado? Quer levantar desta situação de prostrado? Quer? Ele olha para Jesus e diz: eu estou aqui há 38 anos, homem. E todas as vezes que o anjo desce, move as águas, não tenho ninguém para me atirar. A palavra usada para lançar, para depositar, que aquele homem usa, não é pegar com cuidado e rapidamente colocar nas águas. O texto, nos seus originais, quer dizer que aquele homem esperava uma coisa repentina, ágil e veloz, pegar ele e jogá-lo imediatamente dentro do tanque. Ele diz: ninguém me ajuda, estou aqui há 38 anos, ninguém estendeu as mãos para mim, ninguém quis saber como eu estou, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu passo em cima dessa esteira. Não tenho ninguém para me ajudar.
Ele esperava a ajuda de quem? Do anjo e de um mortal. Ele estava com os olhos colocados em duas criaturas, o homem e o anjo. E ele não percebeu que naquele exato momento quem estava falando com ele é o Criador do homem, o Criador dos anjos, aleluia. E que quando esse eterno e glorioso Criador fala, até os caídos anjos têm que lhe obedecer. Mas Jesus vai insistir, igual ele insiste comigo e com você. Agora cabe a mim e cabe a você dar ouvido à voz do Senhor e querer também atender e obedecer, aleluia. Porque do contrário, não ouvindo e não obedecendo, o lugar do desobediente é o inferno, é o abismo. No céu não tem lugar para quem é desobediente. No céu não tem lugar para quem não ouve a voz do seu Criador. No céu não entra pecado, não entra pessoa de coração negro, rubro, de coração duro, de dura cerviz. O céu é preparado para os escolhidos de coração quebrantado na presença do eterno e glorioso Deus. Ninguém entra lá do jeito que quer. Ninguém passa pela porta das ovelhas. Aleluia, porta essa eterna agora. Do jeito que pensa, que pode, que vai, que deve. Tem que andar segundo o propósito da genuína e poderosa palavra. Para entrar no reino dos céus, tem que obedecer o que está escrito nesse livro da capa preta, aleluia, a Bíblia Sagrada. Quer morar no céu? Obedeça a palavra. Quer ver Jesus cara a cara? Quer ouvir ele dizer vinde benditos? Leia a Bíblia, pratique a Bíblia, coloque a Bíblia em vigência diária na tua história, e você vai ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, face a face como Ele é, aleluia. Quem pode, levante a mão na boca, glorifica o nome do Reis e Senhor dos Senhores. Aquele homem demorou um pouco para perceber que quem com ele conversava é quem criou os anjos. E de repente Jesus olha para ele e diz: levanta, levanta, toma o leito, pega a cama, vai embora, vai para a tua casa, vai para o meio dos teus, vai celebrar. Era dia de festa. Eu entendo, Diácono Fábio, que aquele homem não podia celebrar 38 anos sem comemorar a independência. Mas aquele que traz independência para os seus servos chegou e disse: 38 anos que você esteve impedido de adorar, de louvar, de entrar no templo, de ir na sinagoga, de abraçar teu pai, de beijar tua mãe, de dar as mãos estendendo e dizer shalom, paz com Deus, contigo e comigo. Jesus disse: a partir de hoje você celebra, a partir de hoje você celebra. Toma a cama, vai embora. Era o problema. Ou coisa terrível mexer com um crente miserável. Não concorda com nada. Deus não pode fazer desse jeito. Como se Deus estivesse dentro da caixinha de fósforo dele. Meu Deus não faz desse jeito. Ele vai fazer do jeito de quem? Do jeito dele. Ele é eterno, ele é soberano. Ele não pede de ninguém, irmão Robert, para operar milagre. É verdade, Deus, aleluia. Ele nunca pediu de ninguém para fazer um milagre. Porque ele é soberano, ele é eterno. Mas Deus não age desse jeito. E vai agir como? Não, eu acho que Deus age desse jeito aqui. Não, Deus vai agir do jeito que Ele quer. Ele é soberano. E ninguém vai limitar Deus. Ainda que tente alguém, Deus não existe. Está escrito no Salmo. O Nécio é quem diz: não há Deus. Esse é o Nécio, é o todo. Mas o sábio ouve a palavra de Deus, retém no seu coração e obedece para a glória e louvor do nome do Senhor. Quantas e quantas pessoas a gente encontra por aí o tempo todo, principalmente gente do altar, mais aqui do altar, da minha classe, mais do pastor, e do que um dia também eu exerci, não deixei de exercer, presbítero e pastor, raça. Tem um advogado que diz, advogado também, mas eu não sou advogado, eu não falo. Ele fala por ele, é o ramo dele. Agora eu falo do meu, que gosta de. Tem uma caixinha aqui, rapaz, com a carteira, eu vou usar a carteira. Tem presbíteros e pastores que pega Deus, coloca dentro da carteira dele e bota no bolso. Ó, Deus só vai fazer quando eu tirar ele daqui de dentro.
Aí ouve a irmã Edneia contar o testemunho, como viu hoje, do propósito dela, e disse: não, Deus não precisa mais disso, porque agora não é mais o Antigo Testamento. Deus não precisa, está aqui na minha bolsa, na minha carteira. Deixa Deus aqui que eu controlo Deus, eu domino Deus, eu sou Senhor dos senhores e Rei dos reis e Deus dos deuses. Sou eu que comando Deus. Não, não é assim. Deus é eterno. Pronto, definiu. E aqui quem se assegura que tem mais 10 anos de vida, levante a mão. Ninguém se segura disso, porque não sabemos o que o dia da manhã nos propôs. Mas Deus sabe o que tem amanhã. E o que tem daqui a 10 anos, Deus sabe. E o que tem daqui 100 anos, Deus sabe ou não? Sabe. 1000 anos, sabe. 1 milhão de anos, sabe. Eternamente, Ele sabe e é todas as coisas, porque Ele é eterno. Então, preste atenção. Naquilo que você não entende, você não se mete. Ouviu o testemunho da irmã Edneia? Quem ouviu, diga amém. Tu entendeu? Tu entende esse negócio que ela está vivendo? Ela não viveu, ela está vivendo esse testemunho hoje. Você não entende certas coisas. Então é melhor nem dar palpite. Só eu creio no testemunho da irmã, ela contou, e Jesus é glorioso. Jesus é poderoso. Foi Ele quem fez. Aleluia. E segue para frente. Não mexe com isso. Porque não sou eu e nem você que está vivendo a bênção que ela está. É ela que está vivendo. Fique de pé. Jesus curou aquele homem. Chegaram bem e disse: ei, rapaz, tu vai já levar pedrada na cabeça, quer ver? Hoje é sábado. E quem trabalha no sábado vai tomar pedrada. Aqui a gente apedreja. E quem gosta de apedrejar é presbítero e pastor. Tá bom? É o meu ramo. O povo. A Assembleia de Deus tirou a autoridade dos presbíteros. Os presbíteros queriam matar pastor. Matou o ministério, chamado de pastores. A Assembleia de Deus, quem comandava, quem se reunia para decidir, era o presbitério. Pastor fica, pastor não fica. Aí um grupo de presbíteros começou a implicar com os pastores. A convenção se reuniu, todos os evangelistas, pastores e presbíteros. E na votação geral da convenção da Assembleia de Deus, eles disseram: o presbítero não comanda mais, eles estão tomando partido, eles estão fazendo por conta. Não vou com a cara do pastor Fábio, eu sou presbítero, eu pego a minha caneta e nós vamos fazer um concílio e votar contra ele, para ele ser deposto da presidência. Era isso que estava acontecendo há anos atrás. Aí a convenção disse: eu creio na mão de Deus, porque o mesmo que dá autoridade é poderoso para tirar. Eles pegam esses presbíteros e deixam eles somente como oficial regional. Presbítero é como pastor evangelista, nacional, internacional. Depois da convenção, depois desse assento, da votação geral, não deixaram os presbíteros de fora da votação, colocaram eles para votar também. E a turma deles, os mesmos presbíteros, não votaram nos rebeldes. Entenderam? Então a gente. E de vez em quando na minha mente que apareciam umas coisas, eu disse: rapaz, te cuida, não vai mexer nesse negócio aí, a igreja não é tua. Meu Deus. Eu mesmo dou uma assim em mim mesmo, é para mim não ficar igual os outros. Aleluia. Mas tá vendo, tem alguns resquícios, né? Eu estou numa fase de purificação, tá, irmão? Amém, amém. É, tradição, escultura da igreja, algumas coisas, tem muito. Mas a gente vai, Jesus vai trabalhando na vida. Aleluia. O pastor Nego Elvis Samir vai lapidando. Sabe qual é o segredo da vitória? É você deixar Jesus trabalhar na tua vida. Amém, Deus. Se você deixar, vai dar tudo certo. É verdade, Deus. Aí tem um negócio, aí vai ter gente que não vai te compreender. Meu Deus. Porque também é bíblico. O apóstolo Paulo disse aos irmãos, à igreja de Corinto: olha, quem é servo de Deus verdadeiramente, todas as coisas ele entende bem, ele discerne bem. Mas por ninguém ele é entendido e discernido. Porque ele é uma pessoa, ela é uma pessoa espiritual. E o homem e a mulher espiritual, quem comanda é o Espírito. E o carnal não vai entender o que o espiritual está vivendo. Levante a tua mão. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Ore por mim. Deus me dê livramento. Estarei indo ao interior mais uma vez, final de semana, para que vá tudo bem comigo. Bom, indo, estando lá e voltando.
para domingo estarmos aqui de manhã na escola bíblica dominical e juntos à noite cercando a mesa do Senhor na ceia. Jesus, bendito Deus, Pai, oramos ao Senhor e te agradecemos nesta ocasião mais uma vez. Nos livra de todo mal, nos livra, Senhor, de tornarmos pessoas intrometidas. Em outras palavras, como é comum no nosso dia a dia, nos livra de sermos pessoas enxeridas, nos intrometendo onde não somos chamados, dando palpite onde não nos diz respeito. Nos livra de todo mal e que possamos viver milagres como este doente, aleluia, lá de Betesda, viveu milagres. João, no ano 90, ainda dava testemunho daquele homem, pregava e anunciava. Jesus curou ele, Jesus levantou ele do leito, Jesus disse para ele: pega a cama e vai embora, celebrar, comemorar, fazer festa junto com os teus, aleluia. Nos livra do mal, nos livra das pessoas ruins, nos livra das palavras malditas, de derrota, nos livra da inveja, da perseguição. Livra esta igreja do mal, livra esta obra dos malfeitores, livra este rebanho, Senhor amado, dos lobos, dos mercenários, dos salteadores imaginais da fé. Guarda todos os homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, anciãos e anciãs. Guarda a vida dos obreiros e obreiras desta igreja cada dia mais. Oramos, te entregamos o nosso culto, te adoramos pela fé e no nome de Jesus te pedimos: visita todos os nossos irmãos e irmãs, os que não estão no culto nesta noite, que sejam visitados. Visita a irmã Meire, que a saúde dela seja restaurada. No nome de Jesus te agradecemos. Quem pode, diga glória a Deus. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam palmas que louve e adora Jesus. Vai encerrar. Vem à frente receber a ministração com ordem.